Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Thiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de História. Mas antes, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e de ativar as notificações no sininho. Belezinha? Roda a vinheta. O nosso tema de hoje é o feudalismo. Então, nosso objetivo aqui é analisar a formação e também as características do modo de produção feudal. Vamos começar então pelo processo de formação. O processo de formação do feudalismo, gente, ele é parte ali de um contexto que vem da Idade Antiga, né? E se cristaliza ali na Alta Idade Média. Dá uma olhadinha aqui na linha do tempo, né? Por que eu comentei sobre a Idade Antiga? Porque o feudalismo, ele começa, esse modo de produção feudal, ele começa a ganhar corpo, ganhar força, já com a crise do Império Romano ali na Idade Antiga. E se consolida, né, na Alta Idade Média. Muito bem, vamos lá para alguns elementos importantes sobre a formação então do feudalismo. Primeiro, a crise do Império Romano, que foi gerada ali por conta da redução das guerras de conquista, por conta ali da redução do número de escravos, levou a um processo ali de formação das chamadas vilas, né, num processo de êxodo urbano, né, num processo onde nós tivemos também a transição ali do modo de trabalho escravo para o modo de trabalho servil através do colonato, e também nós tivemos um sincretismo ali, né? Já nessa fase final do Império Romano. Sincretismo entre romanos e germânicos. Então vamos lá, o que você tem que ficar ligadinho aqui, ó? Vamos dividir para ficar muito fácil para vocês. Nós teremos então um processo ali sucessivo de invasões germânicas, de dominação germânica sobre o território romano. Esse processo, que é gradativo, ele marca um processo também, marca uma fase de miscigenação entre essas duas culturas. Nesse processo de miscigenação, nós teremos contribuições tanto do romano quanto do germânico na hora ali de formar o modo de produção feudal. Romanos contribuíram, por exemplo, ali com o crescimento desse processo aí de ruralização. Nós tivemos também no romano a servidão se transformando numa instituição, né? O colonato se transformando numa instituição. E aí o camponês, ele vai ficar preso à terra, ele não vai poder sair do campo. Quando nós falamos dos germânicos, podemos destacar a criação do comitatus, né? Aquela instituição do comitatus que previa aquela relação de fidelidade e de reciprocidade entre chefes e guerreiros. Gente, o comitatus vai ser a base da relação de vassalagem que a gente vai analisar hoje. E o germânico também tinha aquele costume de divisão das terras entre essa nobreza, prática que vai ser comum aqui também no modo de produção feudal. Sem contar que Roma, pessoal, contribui com a principal instituição desse período, né? Instituição que sobrevive ao fim do Império Romano e que vai ser responsável por esse sincretismo, que vai auxiliar muito nesse processo de miscigenação entre romanos e germânicos. Muito bem, pessoal. Vale lembrar também que esse processo de ruralização, ele vai ser acentuado por conta ali de ataques externos, né? Nós teremos ataques externos, nós teremos ali o processo de pilhagem à Europa Ocidental, promovido ali ao norte, ó, pelos vikings, né? Você tá vendo aqui o mapa, né? Ali os noruegueses, dinamarqueses, suecos vão atacar a Europa, vão atacar principalmente as cidades buscando riqueza, e isso vai levar a um processo de ruralização, acelerando então a consolidação do modo de produção feudal.
No sul, pessoal, nós temos os sarracenos, né? Os islâmicos, que vão dominar o Mediterrâneo. Gente, dominar o Mediterrâneo é controlar ali muitas regiões no norte da África, na Ásia e também ali na Europa. As cidades litorâneas serão alvos de ataque desses árabes, né, desses islâmicos, e isso vai levar também a um processo de ruralização. Tudo bem? Então, esse é o processo de formação do feudalismo, um processo que começou lá na crise do Império Romano, que se consolidou na Idade Média e é produto tanto do sincretismo aí entre romanos e germânicos, quanto desses ataques externos que favorecem um processo de ruralização. Tranquilinho? Ótimo! Agora nós vamos falar de outro tema. O tema agora é a economia feudal. Quando nós falamos da economia feudal, pessoal, nós devemos lembrar o seguinte: o feudo vai ser a principal unidade de produção, né? Então, o feudo é uma organização normalmente agrária, né? Onde nós teremos ali a agricultura de subsistência como principal atividade. Aqui eu quero que vocês fiquem ligados no seguinte: ter a posse da terra é sinônimo de ter poder político. Não esqueçam disso, isso é muito importante. E essa terra ela é controlada pela nobreza e é controlada também pela igreja, certo? Nós temos esse feudo aqui, pessoal, espalhado, né? Muitos feudos na Europa Ocidental. E a produção rural aqui, ela é de subsistência, com técnicas extremamente rudimentares. Isso é muito importante para a gente entender, inclusive, saber que a produção é rudimentar e de subsistência. É importante para que a gente entenda posteriormente a falência desse sistema, por que ele deu errado. Tudo bem? Existe aqui um processo de enorme decadência do comércio e das cidades. Mas toma muito cuidado, tá, pessoal? Não faça generalizações. Você não pode, por exemplo, afirmar aqui que o comércio acabou, que as cidades desapareceram. Comércio continua existindo, cidade continua existindo, mas agora em decadência. Nós temos aqui um conjunto de relações muito importante chamada de relações servis. As relações servis, elas ligam o mundo do servo com o mundo da nobreza. É como se fosse uma troca, tá, gente? O que cada um tem a oferecer? O nobre tem a oferecer a proteção, a segurança. Não se esqueçam, esse é aquele contexto de ataques externos, de crise, de ruralização. Então as pessoas vão para o campo em busca de proteção e quem oferece essa proteção é a nobreza. Tudo bem? Tranquilinho? E em troca, o que esse camponês tem a oferecer, gente? O que o servo tem a oferecer? O seu trabalho, a sua força de trabalho. Então ele trabalha em troca dessa proteção. Tudo bem? Algumas obrigações servis que foram muito importantes nesse contexto. Nós tivemos a corvéia. Corvéia eram dias de trabalho do camponês no manso senhorial. Então, durante alguns dias na semana, esse camponês ele deixa a sua gleba de terra, né, que ficava no manso servil, para trabalhar no manso senhorial, nas plantações do senhor, nas suas oficinas, né, ou na própria fortaleza. E é óbvio que ele não vai receber nada em troca, ou melhor ainda, ele está recebendo essa tal proteção que eu comentei com vocês. A outra obrigação importante era a talha. A talha, gente, correspondia a um valor ali aproximado de 10 a 20%. Aliás, a metade da produção ficava para o senhor feudal. Então, o camponês, pessoal, que vive ali no manso servil, ele tem um pedaço de terra, ele recebe ali, então, proteção, ele trabalha e produz nesse pedaço de terra, só que metade do que ele produziu, ele entrega para o senhor feudal. Aí nós temos, gente, as banalidades. Que é a banalidade?
Banalidade é o seguinte, ó. Você tem o manso senhorial, que é onde estão as fortalezas, né, o castelo, onde você tem a plantação, onde vive a nobreza, e você tem o manso servil, onde nós temos ali a plantação, né, e a habitação do camponês. No manso senhorial, nós temos as chamadas benfeitorias. O que são as benfeitorias, pessoal? As benfeitorias são oficinas, a estrebaria, os moinhos, né? Tudo fica ali no manso senhorial. Por quê, pessoal? Sempre que o camponês for usar alguma coisa no manso senhorial, ele paga impostos, tudo bem? Esse imposto sobre o uso das benfeitorias, oficina, estrebaria, moinho, chama-se banalidades. É essa obrigação servil, tudo bem? Fica um pouco tranquilo com relação a essas obrigações, que elas não costumam cair de forma tão específica no vestibular, tá, gente? Vintém é o imposto relacionado com a igreja medieval. Aí agora sim, de 10 a 20% do que você vai produzir vai ficar para a igreja, tudo bem? Resultado, pessoal, é quase impossível uma ascensão econômica desse camponês, ele vai viver na miséria, tudo bem? Ótimo. Qual é o nosso próximo tema agora? Sociedade estamental. A sociedade aqui, pessoal, feudal, né, é uma sociedade, como eu já adiantei, estamental. Então você tem estamentos que são determinados principalmente pelo nascimento, há uma rígida hierarquização. Uma das grandes marcas aqui é o imobilismo social. Então você não tem ali a possibilidade de ascensão nem de decadência entre os principais grupos, né? Quem vai legitimar esse processo usando ali passagens bíblicas, né, vai ser a própria igreja medieval, tá? Aqui, ó, nós temos 3 grupos principais que sempre são cobrados, que você tem sempre que ficar ligadinho. Então você tem ali de um lado, no topo, o clero, que vai formar o que nós chamamos de primeiro estado. A função do clero, pessoal, é rezar. Cada estamento vai ter uma função segundo aí essa moral da época, essa justificativa que a própria igreja deu. Aí depois nós temos os nobres. A função da nobreza, galera, é proteger, tá? E por último, os camponeses. Camponeses que podem ser servos ou vilões. O servo, ele é preso à terra, isso significa que ele não pode sair do feudo, tá? E o vilão, ele tem o direito de sair do feudo, ir para outro feudo, mas sempre pagando ali os mesmos impostos. O camponês vai sobrar para ele trabalhar. Basicamente, o que nós vamos ter aqui, gente, é o terceiro estado, o estado aqui dos camponeses, sustentando toda essa sociedade. Está sendo violentamente explorado. Por que você tem que tomar muito cuidado com esse tema? Porque quando nós chegarmos na Idade Moderna, né, quando acabar a Idade Média, aqui, a partir do século XV e XVI, essa estrutura social, pelo menos a sua base de formação é mantida, primeiro, segundo e terceiro estado. Tudo bem? Óbvio que o terceiro estado ele vai passar ali por modificações, principalmente por conta da ascensão da burguesia. Tranquilo? Então você tem, ó, os que rezam, os que protegem, os que trabalham. Os oratores, os belatores e os laboratores. Tudo bem? Qual é o nosso próximo tema? Vamos falar da política feudal. Galera, dá uma olhadinha aqui no mapa, né? Vocês estão vendo aí esses reinos germânicos, reinos aí que se miscigenaram com o Império Romano do Ocidente, né? Que acabou em 476. Aqui, pessoal, falar de política na Alta Idade Média é falar da descentralização. Então nós temos um processo gigantesco de descentralização política. Ou seja, o que você vai lembrar sempre que a gente pegar esse tema? Ó, poder real enfraquecido, poder local fortalecido. O rei, pessoal, ele continua existindo, mas agora ele é uma figura histórica, ou ele é chamado de rei histórico. O rei histórico é aquele que todo mundo sabe que ele é rei, que ele tem poder, né? Aliás, que ele tem o direito de ser rei, de ser o monarca. Mas ele não toma as principais decisões dentro do seu reino. Tudo bem? É óbvio que você deve estar pensando em reis atuais, né? Como o rei da Espanha ou a famosíssima rainha Elizabeth II lá da Inglaterra. Mas aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse rei,
ele vai ter poder político, militar dentro do seu feudo, onde está o seu castelo ali, as suas cidades. Os outros territórios, os outros feudos, você tem senhores feudais que terão então esse poder ali nessas regiões. Tudo bem? Cada região vai ter o seu líder local, então. E o que vai ser determinado? O que vai determinar essa fragmentação principalmente? Ó, a gente tem que lembrar aqui que há uma descentralização também do próprio exército, tá, gente? Então, cada senhor feudal aqui, ele tem os seus próprios cavaleiros. Esses cavaleiros que são da nobreza, né? Eles são, não esqueçam, eles são nobres e eles formam, então, ali uma força militar descentralizada, onde cada nobre vai ter, então, o seu grupinho ali militar, grupinho, obviamente, entre aspas, tá, gente? Vale lembrar também que há uma relação entre todos esses feudos e esse rei dentro ali de um espaço comum, né? Essa relação, pessoal, ela vai se dar ali por conta das chamadas relações de vassalagem ou relações de suzerania e vassalagem. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o suzerano e o vassalo são sempre nobres. Qual a diferença entre eles? O suzerano é quem doa o benefício. Normalmente, o mais comum aqui, o benefício é a terra, tá? O feudo. Mas também podem ser cargos. Então, por exemplo, né, você pode estabelecer uma relação de suzerania e vassalagem quando o suzerano doa a terra para o vassalo, para outro nobre. Então, eles vão ter essa relação. Mas também você tem a relação de suzerania e vassalagem quando o suzerano vai lá e nomeia um cavaleiro medieval. Um cavaleiro aqui na Idade Média. Esse cavaleiro ele vai ser vassalo desse nobre, desse suzerano, tranquilo? Em tese, pessoal, em tese não, né? O suzerano máximo é sempre o rei. Ele controla todas as terras, em tese são dele, ele fez a doação dessas terras, então você vai ter a relação ali de vassalagem sempre com o rei. Mas também um vassalo do rei, ele pode sim ser suzerano, ele é suzerano dos seus cavaleiros, ou ele é suzerano de outro nobre, caso ele tenha doado uma parte da terra que ele recebeu, caso ali a terra dele seja muito extensa, por exemplo. Tudo bem? Tranquilinho? Toma muito cuidado com esse tema, tá, gente? Ele é muito importante, façam uns exercícios, né? E qualquer dúvida aí, vocês sabem, me procurem, mandem mensagem aqui mesmo no YouTube ou mensagens aí pelas redes sociais da vida, tudo bem? Ó, vamos lá, relações de vassalagem. Nós temos uma cerimônia aqui muito importante, que é a cerimônia de investidura, né? Onde ocorrem a homenagem, o juramento de fidelidade e a investidura. Então, o vassalo, pessoal, ele vai se encontrar com o suzerano. Normalmente, quem vai ser o fiador dessa relação é a igreja, certo? Vai ocorrer um juramento de fidelidade, esse vassalo ele vai se ajoelhar perante o seu suzerano para mostrar essa submissão, né? E definido ali a investidura, né? Definido ali essa relação de vassalagem, as obrigações serão recíprocas. E qual é a principal obrigação que você deve sempre lembrar? É a proteção. Tudo bem? Tranquilo? Toma cuidado, porque o vassalo ele pode sim ser um suzerano, tá, gente? Normalmente ele é suzerano aí, por exemplo, dos seus cavaleiros medievais. Dá uma olhadinha aqui no esquema de vassalagem que eu coloquei para vocês, ó, para ficar mais claro, para você entender ali que cada suzerano vai ter o seu próprio exército. Isso vai marcar a descentralização desse período. Tudo bem, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.